Queridos, vamos aí na nossa caminhada. Vocês sabiam que a gente já está quase terminando o livro de Gênesis, nessa brincadeira toda nossa, da gente dar uma pincelada, já falamos sobre temperamentos, falamos sobre algumas coisas, e vamos prosseguir agora, tá? E a Bíblia, para que a gente possa entender a Bíblia, a gente precisa entender alguns detalhes, algumas coisas, o que estava acontecendo na época, por que aconteceu. Então, vamos aqui dar uma relembrada em tudo aquilo que a gente já falou. Primeiro, o livro de Gênesis é importante você que está querendo aprender a ler a Bíblia, a fazer uma leitura. Gilene, seja muito bem-vinda, Gilene, né? A você que está querendo fazer um estudo da Bíblia, você que quer fazer um acompanhamento, então tem alguns livros que são importantes para que você comece a sua leitura. Então eu indico a você começar pelo livro de Gênesis, você lê o livro de Êxodo, depois você pode dar sequência lendo o livro de Josué, né? Faz a leitura do livro de Josué. Você pode ler já os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, livro de Atos, é gostoso de você ler, tá? E depois as cartas lá de Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, aí você tem que entender por que ele foi escrito, para quem estava sendo escrito. Quando você entende que Paulo estava escrevendo para a igreja de Coríntios, por exemplo, aqui, você já vai ter uma noção. Então, queridos, vamos dar uma recapitulada naquilo que já falamos aqui, para você guardar bem, você que perdeu algumas aulas, né? Então vamos lá. Nós falamos aqui o livro de Gênesis, nós falamos sobre a criação de Deus, Deus formando todas as coisas, Deus fez, formou, restaurou a terra em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Nós vemos aqui o trabalhar do Senhor na vida, né, do homem, colocando uma árvore no jardim do Éden, aquela árvore foi a árvore. Tem pessoas que criticam porque Deus colocou aquela árvore no jardim do Éden, só era para a gente estar lá. Mas Deus colocou a árvore no jardim do Éden, como coloca algumas pedras no nosso caminho, para que a gente possa ser aperfeiçoado. Aquela árvore significava o quê? Aperfeiçoamento na vida do homem. Não era só simplesmente Deus queria brincar com o homem. Pastor, mas o Senhor não fala que o Senhor conhece todas as coisas? O Senhor não sabia que o homem ia pecar? Sim, Deus sabia. Como eu disse aqui, Deus ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Deus é onisciente, conhece os nossos pensamentos, né? Onipresente, onisciente, ele tem todo o poder. O diabo ele não consegue estar em todos os lugares como Deus consegue, tá? Então Deus tem todo o poder. Tem gente que valoriza mais o diabo, valoriza mais os demônios do que o próprio Deus. Não tem temor, tem que se falar que tem macumba ali, se falar que tem demônio ali, a pessoa já fica tremendo. Mas se a gente falar assim, irmãos, Deus está presente aqui no culto, vamos adorar, a pessoa bate palma de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque ela achando que Deus pode receber qualquer coisa. E a gente vai vendo ao longo do tempo que quando Adão e Eva eles tomam aquela atitude, lembre bem, o diabo ele trabalha não... A maneira do diabo trabalhar sempre vai ser a mesma, é colocando dúvida no nosso coração. Será que você está na igreja certa? Será que você tem que ser dizimista? Então sempre vai lançar o quê? A dúvida no teu coração. Será que você está fazendo certo? Será que você não tem que sair da igreja? Será que você tem que mudar de igreja? Colocando dúvida. Será que você está certo? Será que você está errado? E quando o cristão ele começa a ficar em dúvida naquilo que ele acredita, naquilo onde ele está, o que ele está fazendo, ele aparentemente ele vai tomar uma decisão e talvez a decisão que ele tome não seja uma decisão certa, uma decisão correta. Então, queridos, eu quero dizer a você, a dúvida sempre vai surgir. E o que a gente tem que fazer? Buscar o aconselhamento ao nosso pastor, pedir uma oração para o irmão que você tem confiança, repartir aquilo que você está sentindo, tirar aquilo do teu coração, para que isso não venha interferir na tua fé e na tua comunhão com Deus. Então, quando a gente vê que o homem e a mulher, lá no Jardim do Éden, eles acabaram na dúvida e ficaram na dúvida, até que o Senhor chegou e Adão, por que você está escondido? Adão, não, é porque... Adão, vocês comeram do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal? A mulher que o Senhor me desse, o Senhor, Adão já começa a defender, a mulher que o Senhor me deu, ela foi lá, ela pegou. E na verdade foram os dois. A Bíblia fala que Eva pegou, comeu e deu ao seu marido. A Bíblia não fala que ela levou ao seu marido, ele estava ali.
ele poderia ter protegido, ele poderia ter perguntado. A Bíblia fala que Deus vinha conversar com o homem todos os dias. Por que ele não perguntou da árvore? Senhor, o que é a morte? O que é isso? O que é aquilo? Mas a gente vê que ele ficou com a dúvida, ele guardou a dúvida no coração, e isso foi o ponto fundamental para que o homem e a mulher viesse a cair. E é assim que uma pessoa sai da igreja, ela fica na dúvida, será que é isso? E ela não reparte com ninguém, ela não vai tirar aquela dúvida, ela não vai perguntar, e de repente o inimigo vem, engana, e faz com que aquela pessoa vai se enfraquecendo, se esfriando, até o ponto que ela sai de perto do Senhor. Então, a gente vê que quando Adão e Eva vêm, são retirados do paraíso. A Bíblia, sempre eu estou citando aqui, que a Bíblia nunca fala das filhas, né, das mulheres. Porque o costume do povo judeu, do povo bíblico aqui, eles contavam apenas os homens, era somente os homens eram contados. Então, quando a Bíblia fala que Adão e Eva teve Caim e Abel, 2 meninos, significa que não só foi os 2 meninos, mas foram o quê? Eles foram gerando filhas também. Mas, dentre os homens que eles tiveram, apenas 2 se destacaram, que Moisés acaba contando a história. Para você que não sabe, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés há tantos anos atrás, tantos anos depois que tudo isso aconteceu. Porque a história a história ia se contando, né, de pai para filho, de filho para o neto, para o bisneto. Eles iam repassando essa mesma história até que chegou Moisés, e Moisés então escreveu o livro. Então tem alguns detalhes que Moisés acabou não colocando. E aí você fala, mas a Bíblia não é inspirada por Deus? Sim. E Deus então não achou por bem colocar o nome de outras pessoas que talvez não marcaram a história. E aí eu quero dizer para você aquilo que eu estava dizendo no começo. A gente vem na igreja, a gente assiste culto e a gente vai embora. E muitas das vezes a nossa história nunca será lembrada. Sabe por quê? Porque a gente não ganha uma alma, a gente não faz nada por Deus, por Jesus. Por isso que a gente tem que marcar a nossa história, né? E a Bíblia fala que Caim e Abel marcaram porque eles tiveram o quê? Eles tiveram um encontro, né? Um momento em que eles foram ofertar ao Senhor. A Bíblia fala que Caim, ele era um agricultor, e Abel era cuidador de ovelhas. E Abel separou a melhor ovelha para ofertar ao Senhor. Já Caim pegou alguns frutos, algumas coisas da colheita dele, mais ou menos, lá e levou. E Deus rejeitou a oferta de Caim. E falou, Caim, você poderia ter preparado uma oferta melhor. E quando Caim vê que a oferta do seu irmão foi melhor, foi abençoada, então Caim vai lá e mata o próprio irmão. Então a gente vê aí, né, uma disputa, a gente vê aí uma dificuldade, e ali já começa o quê? Começa o pecado na vida do homem, trabalhando, aí Caim tem que fugir, aí Deus tem que proteger. Então, a Bíblia, ela é muito assim, eu gosto, porque a Bíblia não fica colocando nada por baixo do tapete. A Bíblia coloca o defeito de um, coloca a dificuldade de outro, e assim Deus foi trabalhando na vida da humanidade. Até o momento em que Deus fala assim, eu cansei de tanto que a humanidade pecou, de tanto que as pessoas pecaram, que Deus falou assim, vou exterminar todo mundo, aí manda o dilúvio, aí Deus resgata uma família, e daquela família Deus começa a trabalhar. Eu vejo que o plano de Deus, desde o início, quando Deus começou a planejar em fazer o homem, Deus sabia que o homem poderia pecar. E aí Jesus já entra na jogada. Jesus nunca foi, Deus falou assim, ai meu Deus, o homem pecou e agora o que eu vou fazer? Né? Quem poderá defender essa humanidade? Daí Jesus fala assim, né? Jesus de Nazaré. E na verdade não foi isso que aconteceu. Quando Deus já estava planejando fazer o homem, Deus falou assim, o homem vai pecar, o homem vai vacilar. Jesus falou assim, Pai, continua a tua obra, continua, porque eu vou morrer pelo homem, eu vou pagar o preço. Então, olha só como que a Bíblia faz, né? Jesus já estava profetizando, Jesus já estava entregando a sua vida por aquilo que Deus ainda não tinha criado. Você já parou para pensar? Antes de você nascer, antes de Deus criar Adão e Eva, Deus já tinha preparado o Salvador, que era seu filho. Deus já havia entregado o seu melhor por amor de mim. E às vezes, querido, a gente não entrega um dízimo, uma oferta direito. Quando a gente é escalado para ir na igreja, a gente fala assim, eu estou escalado, o Cido me ligou, hoje eu vou ser uma diaconisa, um no lugar da outra, eu vou dar cultinho. Pare para pensar
Jesus já se entregou por mim e por você antes de você nascer, antes de você aceitar Jesus. Jesus já estava já preparado para solucionar o teu problema, para solucionar. Ele já tinha sido, né, entregue para a morte, para que eu e você pudéssemos ser vida. Então a gente vê aí o resgate do Senhor em frente à humanidade. Tá? Então Deus precisava o quê? Deus precisava de uma família, Deus precisava formar um povo, desse povo Deus ia formar uma nação, e dessa nação iria nascer o Salvador. Então, relembrando, né, aí Deus, depois que passou Noé, aí veio um homem que Deus escolheu lá, coração daquele homem chamado Abraão. Deus falou assim, é esse homem que eu vou contar com ele. Aí Deus pega Abraão, faz uma promessa para Abraão, fala assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a bênção de Abraão, quando hoje nós aceitamos Jesus, a Bíblia fala que nós também recebemos a bênção de Abraão, que a nossa família vai ser abençoada, que haverá milagre na nossa casa, na nossa família. Então Deus, ele preparou esse homem chamado Abraão. Então de Abraão e Sara nasceu Isaac. De Isaac e Rebeca nasceu Isaú e Jacó. Né? Complicado, né? Então vou repetir de novo para vocês. Abraão e Sara, Deus fala assim, eu vou realizar uma promessa. Aí Sara era o quê? Estéril, não podia gerar filhos. Aí Deus abençoa e dá o quê? Dá Isaac. Isaac é o filho da promessa. Aí tem aquela passagem que Deus faz um teste para Abraão. Abraão, dá o seu filho para mim. Você já parou para pensar que Abraão poderia dizer, Senhor, mas se Isaac é o filho da minha promessa, por que é que eu tenho que entregar meu filho agora que eu estou com ele aqui? Então, queridos, a gente percebe que na época de Abraão havia outros deuses que as pessoas adoravam, que as pessoas sacrificavam um filho da família. O pai ia lá e sacrificava um filho. E quando Deus fala que queria um filho, o único filho de Abraão, filho da promessa, Abraão mesmo assim acreditou em Deus. Então é isso que Deus quer, que eu e você venhamos acreditar. Ter fé no Senhor. Tem hora que a gente não vai entender o pedido de Deus, né? Tem hora que, igual a gente vai começar aí o treinamento para líder, tem hora que a gente fala assim, eu vou fazer um treinamento para líder, para liderança? Mas eu não tenho qualidade nenhuma. Tem hora que a gente não vai entender o trabalhar, o jeito de Deus na nossa vida. Mas deixa Deus ir trabalhando. E a gente vê que Abraão, ele foi testado, ele conquistou. E quando Abraão, ele recebe ali aquele momento ali, que ele vai para matar Isaac, Deus fala assim, não precisa. Agora eu sei que você... Né? Aí Deus providencia um cordeiro, ele sacrifica, volta os dois. Então Isaac ali também foi forjado, aprendeu, né, a crer no Deus do seu pai. E é assim que a gente tem que ensinar aos nossos filhos. Os nossos filhos precisam ver o Deus que nós servimos. Nós precisamos passar para os nossos filhos aquilo que acreditamos. As pessoas precisam ver o Deus que nós servimos, o tamanho. Que tem gente que a hora que vem o problema, vem a hora que vem a dificuldade, a pessoa quer fugir, a pessoa quer abandonar, a pessoa começa a ter atitude. É nesses momentos que Deus nos prova, para ver como vai ser a nossa reação em tempos críticos, em tempos difíceis. Como que vai ser a tua reação? Perdeu o emprego, e agora? Aí Deus fica assim, vamos ver como é que vai ser a reação dele. Ele vai continuar indo na igreja? Né? Ele vai continuar servindo a Deus? Ele vai continuar trazendo dízimo? Ele vai continuar tocando? Porque tem gente que quando passa por um problema, ele vai largando tudo o que ele faz na igreja, ele começa a largar, porque ele está passando um problema. Ô, meu querido, a gente vê que os grandes homens passaram por grandes desafios. Então que o problema nunca tire você do altar. Porque o altar não é lugar de pessoas santas, pessoas que não têm problema nenhum, de pessoas que estão ali. É lugares de pessoas sujeitas a falhas, sujeitas a dificuldades, sujeitas a estar passando um momento difícil. E às vezes no momento difícil ela tem que pregar para as outras pessoas que vai dar tudo certo, que Deus vai abençoar, que Deus vai curar, né? Eu tenho uma pastora muito amiga minha que, nossa, me deu aula na escola dominical, pastora Elaine, e eu aprendi muita coisa com ela. Eu sou muito grato a tudo aquilo que a pastora Elaine me ensinou, né? Quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Então ela marcou muito a história, a minha história. E se hoje eu estou no caminho do Senhor, porque a pastora Elaine, ela trabalhou muito na minha vida. E uma das coisas que eu aprendi com ela foi num dia em que ela perdeu o pai. E ali, né, ela como pastora, né, o pai dela, alguém precisava fazer o ofício fúnebre.
E ela mesma ali naquele momento de perda, de dor, ela realmente respirou fundo e foi ser pastora. Fez o ofício fúnebre do pai, falando do pai, fazendo uma oração, abençoando as pessoas que estavam ali ao redor. Então, naquele momento, ela não poderia ser filha. Naquele momento, ela era a pastora. Então, eu entendi que naquele momento, nem sempre a gente vai ter que, em momentos, a gente vai ter que guardar a nossa dor para poder cuidar de outras pessoas, né? A gente vai ter que esconder o nosso medo para encorajar outras pessoas. E é assim que Deus tem nos ensinado. E tem gente que às vezes passa por um problema e fala assim, não, eu vou abandonar tudo, eu vou sair da igreja. Enquanto eu não resolver meu problema, querido, isso aí é mais uma estratégia do inimigo para ver o teu enfraquecimento, para tirar você da presença do Senhor. Por isso, não desista da tua fé, fica firme, porque Deus tem algo para fazer na tua vida, e Ele ainda começou uma boa obra, e a palavra do Senhor fala assim, que o Senhor começou a boa obra, e Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez na tua vida. Amém? Então creia nisso, Deus está trabalhando ainda na tua vida. E a gente vê o processo na vida de Abraão, a gente vê o processo na vida de Isaac, e chegamos aqui na família de Jacó. Na aula passada, nós falamos sobre os 12 filhos de Jacó, e os 12 filhos de Jacó receberam a promessa. Se você ler lá em Gênesis, né, acho que eu não tenho aqui hoje, estava na aula passada em Gênesis, capítulo, se eu não me engano, capítulo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, até anotei aqui. Jacó, ele abençoou seus 12 filhos, eu acho que é 39. Eu só vou dar uma confirmada aqui. Jacó, ele começa a abençoar cada um dos seus filhos. Quarenta e dois. Quarenta e oito. Aí. Isso. Tá vendo? Jacó, Gênesis capítulo 48, Jacó começa a abençoar os filhos de José e ele vai abençoando aqui exatamente. 49, ó. Capítulo 49 vai falando sobre cada bênção, né, de cada um dos filhos de Jacó, os 12 filhos, tá certo? Então, a partir daquele momento que Jacó começa a abençoar os seus filhos, e como eu disse semana passada, acho que nós falamos aqui da história de José, lembra que nós falamos da história de José? Que José, então, ele foi o filho amado, porque foi o filho de Raquel. Jacó amava Raquel. E Raquel, ela teve José e depois teve um outro filho chamado Benjamim. E ela morreu no parto. A esposa que Jacó mais amava, Raquel, ela deu José, né? E depois de um tempo ela foi dar Benjamim. Mas só que nesse tempo, Jacó, ele tinha os outros filhos, mas ele amava tanto Raquel que José para ele era a coisa mais preciosa. E os irmãos invejaram José. Lembra que nós já falamos isso? Aí tem todo o procedimento dos irmãos de José, matar os irmãos de José, né? Tentar jogar ele no poço. José foi parar na casa de Potifar. De Potifar, a mulher de Potifar tentou se engraçar com José. Aí José acabou sendo colocado na prisão. José começa também a prosperar na prisão, ser um carcereiro. Depois de ser carcereiro, ele ajuda tanto o copeiro como o padeiro do faraó. Ele pede para que, né, ele tem um dom de revelar os sonhos, que nós já falamos aqui. E aí a gente vê que lá na frente, ele revela o sonho de Faraó. Faraó teve um sonho, né?
E no sonho, Faraó teve que ele tinha sonhado com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E aí José revela, fala assim, olha, vai ter 7 anos de muita colheita, de muita coisa boa, mas vai ter 7 anos de muita coisa ruim. Então foi naquele momento que Faraó falou, então você vai administrar. Durante 7 anos você vai guardar todo o mantimento, toda a colheita que você puder guardar. Porque quando vier os 7 anos das vacas magras, a gente vai ter como se alimentar, como manter aquela situação. Então, nós já entendemos a história de José. E agora, o que acontece? José, os irmãos começam a passar fome, vão para o Egito para pedir comida. Chega lá, José testa os irmãos, fala assim, não, eu só dou alimento se vocês deixarem Benjamim aqui como prova que vocês vão voltar para casa, que vocês vão realmente vão estar aqui. E aí os irmãos de José falam, não, o nosso pai já perdeu um filho, e esse aqui é o da esposa mais amada, tanto que a esposa ao dar à luz morreu. E daí José então começa a ver ali que a sua mãe morreu, ele começa a ver a situação do seu pai, e aí José vai e entende que os irmãos estão diferentes, que os irmãos não fariam, tão arrependidos. Aí José se revela, aí os irmãos pedem perdão para José, há um conserto naquele momento. Aí José vai ter um encontro com o pai, daí os irmãos explicam para o pai que era aquele filho, que era mentira, e aquele momento de choro, de final de novela. Queridos, leia a história de José, que é muito emocionante. Aí você vê aquele encontro de José, e foi naquele momento que José levou toda a sua família para o Egito. Foi ali que começou o quê? O povo hebreu multiplicando, né? Os 12 filhos multiplicando, se transformando em 12 tribos, tá? Então eles ficam no Egito. E hoje eu vou falar de uma coisa muito importante, que para você entender o Velho Testamento, você precisa entender isso aqui, ó, a divisão das tribos, tá? Então, lá na frente agora, nós vamos caminhar, não é hoje que eu vou falar sobre a saída, as 10 pragas, tem um dia que eu vou falar sobre isso. Eu quero falar de uma coisa que a gente lê lá na frente e às vezes a gente não entende, tá? Talvez você já leu lá na frente, eu até coloquei aqui algum exemplo. Eu vou pegar aqui um texto só para a gente ter uma ideia, tá? Vamos ver um texto aqui, 2 Reis. Para vocês terem uma ideia, porque tem gente que quando está lendo essa passagem aqui, ou qualquer outra passagem do livro de Reis, você acaba se confundindo, entendeu? Eu, quando eu ia ler, eu não entendia, eu ficava muito assim, mas caramba, não parece que uma hora ele está falando aqui. Isso que é muito legal, assim, só para vocês terem uma ideia. Ó, 1 Reis 16, versículo 15, tá? Eu peguei um texto aqui meio por cima, só para vocês terem ideia, tá? Para vocês terem uma ideia que a gente fica meio confuso quando a gente vai ler 1 Reis, 2 Reis. Por quê? Primeiro, quando a gente fala os livros da Bíblia, o Pentateuco, que são 5 livros, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Quando eu estou falando de Gênesis ele conta a história da criação, conta a história do povo de Israel, o surgimento e a entrada do povo no Egito. Êxodo fala sobre o povo já no Egito, o povo escravizado, e depois o povo vai sair para o deserto, fala sobre Moisés, e o povo vai sair para o deserto. Números começa a contagem das 12 tribos dos 12, porque daí eles saíram um povo, né, uma nação dali de dentro do Egito. Então eles já saíram, cada um dividido, porque havia uma promessa do Pai que Deus ia dar para eles uma terra, a terra que emanava leite e mel, Canaã. E embora, irmão, você possa dizer assim, pastor, gozado, né? Deus ia dar Canaã, mas já tinha gente morando lá.
essa Canaã já era do pai de Abraão, ó, há muito tempo. Então eles não invadiram a terra de ninguém. A terra já era da família de Abraão, então a terra já era deles, tá? Então eles tinham que tirar os inimigos de lá, porque era a promessa deles. E às vezes o inimigo ele está segurando a nossa promessa. É assim que acontece na vida espiritual, irmãos. Deus prometeu para nós uma bênção, Deus prometeu casa, Deus prometeu um trabalho, Deus prometeu um emprego, Deus prometeu esposa, Deus prometeu um filho. Então o que a gente tem que fazer? Oração, repreender, expulsar o inimigo da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, do nosso filho. Pai que está me ouvindo, repreenda os demônios que tentam atrapalhar o crescimento do teu filho, que quer tirar teu filho da presença do Senhor. Aí que entra um pai de oração, entra uma mãe de oração. Conquiste a tua vitória, conquiste aquilo que Deus um dia colocou no teu coração. Então, quando a gente começa a ver o livro de Números, a gente vê que as tribos começam a ser contadas. E aonde eles ficavam no deserto, porque no deserto foi montado assim, irmãos, não foi assim. O cara chegava com a tendinha dele e falava assim, acho que eu vou colocar minha tenda aqui, posso colocar perto da sua? Não, eles ficavam juntos, cada tribo ficava junto com a sua tribo, eles tinham uma bandeira, eles colocavam a bandeira lá no deserto, tá? Então eles colocavam a bandeira ali. Então cada tribo, tipo a tribo de Rubens, tribo de Judá, tribo de Levi, tribo de Manassés, tribo de Efraim, né? Eles ficavam assim juntos, era um povo que ficava junto. Então quando você ia perguntar para alguém, tipo assim, vamos usar alguém aqui lá da nossa igreja como exemplo, né? Vamos assim, o Charlinho. Vamos supor que o Charlinho fosse descendente da tribo de Levi. Aí chegava lá, você é da onde, Charlinho? Chegava assim, o Charles, você é da onde? Eu sou fulano de tal, filho do Charles, que somos descendentes da tribo de Levi. Entendeu? Era assim que eles se apresentavam. Então você é da tribo de Levi. Aí ia lá conversar com o Ebinho. Ebinho, você é da onde? Eu sou filho do seu Hamilton. Nós, na nossa família, é descendente da tribo de Ruben. Entendeu? O Rubens já está aqui participando aqui. Nós somos descendentes da tribo de Ruben. Entendeu? Vocês compreenderam? Então lá no deserto eles ficavam nas tribos, né? E como eu disse, a única tribo que ficou sem a terra prometida, porque a herança deles não era a terra, a herança deles era o Senhor, é a tribo de Levi. Por isso que a gente fala assim, e os levitas vão adorar o Senhor, né? A tribo de Levi, eles tinham a responsabilidade de montar a igreja no deserto, de desmontar a tenda, de carregar a arca da aliança, de cuidar, de preparar, porque tinha a ordem de Deus era assim, que o povo do deserto caminharia conforme a nuvem caminhava, tá? Então, para vocês terem uma ideia, eles montavam tudo aquilo ali. Quem já viu um circo sendo montado, você vê que eles demoram um pouco para montar o circo, né? E assim era a tenda, aquela demora para montar a tenda. Aí eles montavam a tenda. Depois que montavam a tenda, se a nuvem andasse, eles tinham que desmontar tudo. Então, vamos supor que eles demoraram 4 dias para montar. Se a nuvem andasse, você tem que desmontar tudo de novo, guardar tudo de novo, guardar peça por peça, separar as peças, carregar tudo aquilo ali e levar. Então Deus tinha um povo para cuidar do altar, para cuidar da tenda. E é a tribo de Levi, tá? Então todas as outras tribos sustentavam a tribo de Levi, tá certo? E aí, queridos, lá na frente, quando a gente começa a ler as histórias, aí vem o livro de Juízes, onde tem Sansão, porque até então, para vocês entenderem a divisão das tribos, até então, lá na frente, o que acontecia, né? A gente vai ver Moisés comandando o povo, depois tem o livro de Josué, né? Josué cuidando do povo, é a entrada do povo na terra prometida. Depois a gente vai ver o livro chamado Juízes. Por que esse livro é chamado de Juízes? Porque naquela época o povo de Israel não tinha um rei. Naquela época quem governava era uma pessoa que Deus levantava, que era chamado de juiz. Então houve alguns juízes que eu vou falar aqui nas próximas aulas. Alguns juízes. Por exemplo, um juiz famoso aí, né? Arnaldo César Coelho. Não é esse, cara. Né? Um juiz famoso da Bíblia, né? O juiz famoso da Bíblia é Sansão. Sansão governou, ajudou. Embora Sansão tenha feito muita besteira, muita loucura, Sansão foi um juiz. Gideão foi um juiz, esteve ali ajudando o povo, cuidando do povo, né? Então, o juiz era aquele que julgava. O povo tinha um problema lá, porque fulano invadiu meu terreno. Aí
ia lá o juiz e ajudava a acertar, a dar. Aí o que o povo começou a querer? Então na época tinha o quê? O profeta e o juiz que comandava o povo. Então o profeta, o juiz ia lá, o profeta vinha e falava para o juiz: Deus mandou fazer isso. Aí o juiz ia lá e fazia, executava. Aí o povo começou a falar assim: a gente vê que todas as outras nações têm rei, a gente quer ter um rei também. A gente quer ter um rei. Daí Deus fala: o povo quer ter um rei, só que tem que lembrar para eles assim, ó. Pense assim agora comigo, ó. Quando o rei era estabelecido, a família do rei não pagava nenhum tipo de imposto. Quem era descendente do rei não pagava mais impostos. E outra coisa, todas as pessoas, aí que começou, né? Pagava todos os impostos para o rei. IPTU, tudo era para o rei. E se o rei gostasse de uma filha sua, ele podia chegar e falar assim: não, eu gostei da tua filha, eu vou levar para ser uma das minhas esposas. Ele levava, das minhas concubinas, né? Ele levava, ele podia. Se ele chegasse lá e falasse assim: eu quero 2 vacas suas, que ele podia ter essa autoridade. Então, quer dizer, o rei ele dominava sobre todas as coisas, ele decidia sobre todas as coisas. E o povo falava: não, tá bom, a gente aceita isso. Então tá bom. Aí Moisés vai, pede para Deus, aí Deus fala assim: escolhe um homem lá, tal, em tal lugar, assim, assim. E escolheram o quê? Saul. Saul era o homem que ele se destacava, ele era um homem forte, um homem bonito, Saul. Depois Saul começou a fazer tanta besteira, Deus acabou rejeitando Saul, daí veio quem? Davi. Passou do tempo, tudo isso eu vou contar depois com detalhes para você, tá? Passou o tempo, veio quem? Filho de Davi, que governou, que é conhecido na Bíblia, Salomão. Então olha os reis de Israel: Saul, aí veio Davi, de Davi veio Salomão, tá? E depois que veio Salomão, olha o que aconteceu. Deus deu o filho de Salomão de Roboão, tá? E aí que eu vou ler aquele texto que eu falei para vocês que acabei não lendo, né? Vamos ler aqui para vocês entenderem, né? Porque depois, não, depois eu vou ler esse texto aqui. Deixa eu explicar primeiro, é mais fácil. Esse camarada aqui era filho de Salomão, tá? Esse aqui, ó, Jeroboão, ele era uma pessoa que trabalhava junto com Salomão, era um dos servos de Salomão. E a Bíblia fala que Salomão fez uma oferta grandiosa, que Deus chegou para ele e falou: Salomão, pede o que queres agora que eu vou te dar. Aí Salomão fala: Senhor, me dê sabedoria. Aí Deus dá sabedoria e Salomão começa a se destacar, prosperar. Tudo aquilo que Davi não fez, Salomão começa a prosperar, Só que Salomão tem um defeito. Salomão, ele começa a acreditar pela sabedoria, pela maneira dele dirigir as coisas. Ele era um homem que tinha muito papo, assim, no sentido assim, ele sabia conversar com as pessoas. Então, o que ele fazia? O reinado dele era mais político, então ele ia fazendo muita aliança. Ele não fez muita guerra, ele ia fazendo aliança, diferente de Davi. Davi ia para a guerra, Davi batalhava, Davi ia conquistando. Já Salomão ia só na conversa, e na conversa ele ia conquistando. Como que ele ia conquistando? Como que eles faziam alianças na época? Ele ia lá para o rei e tal e falava assim: olha, vamos fazer uma aliança, né? Você me dá alguma coisa, eu te dou alguma coisa. Só que para ele fazer esse tipo de aliança, finalizar essa aliança, o pai falava assim: então casa com a minha filha. E a Bíblia fala que Salomão tinha mais ou menos, né? Aí mais ou menos 1000 mulheres. 1000 mulheres. Então, queridos, ele foi casando, e essas mulheres vieram assim, dizendo assim: mas olha, eu tenho lá um Deus que na minha família sempre adorou, como é que eu faço com o meu Deus? Aí Salomão falou: não, faz um altar aí, a gente adora também. Salomão começou o quê? Permitir com que as pessoas adorassem outros deuses. Você já imaginou? 1000 mulheres, e cada mulher era de um povo, era de um costume diferente. Deus sempre falou assim, irmãos. É por isso que às vezes antigamente era muito falado sobre isso, né? Para que a pessoa que está na igreja, ela pudesse arrumar uma namorada dentro da igreja. Porque você vai arrumar uma namorada fora, um namorado fora da igreja, eles vêm com outro tipo de visão, é uma outra vida que eles têm. Então é complicado você conseguir falar: olha,
assim, eu não vejo por esse lado. A pessoa diz, mas eu tô acostumado assim, então é um pouco complicado. Então a gente, principalmente a minha geração, era muito ensinado isso, para que a gente não pudesse. Deus sempre falou assim, olha, para o seu povo, não se misture com outros povos, para que vocês não sejam enganados, para que vocês não venham ter outros deuses. Então, na verdade, Deus nunca aceitou esse negócio de colocar um rei, mas como o povo queria ter um rei, Deus permitiu. Então veio Saul, veio Davi, Salomão, mas Salomão começou a fazer muitas alianças, e dessas alianças, Salomão começou o quê? Colocar muito imposto, colocar muita regra, colocar muita dificuldade. Quando Salomão morreu, as pessoas chegaram, e como o filho aqui, Roboão, ia automaticamente era o príncipe, ele ia ficar no lugar do pai como rei. Esse aqui que sempre auxiliou, Jeroboão sempre auxiliou o pai, né, o Salomão, ele chegou para Roboão junto com outros membros das tribos e falou assim, ô Roboão, o seu pai, ele colocou muito jugo, muito peso, é muito assim, muito imposto pesado. Olha, eu estou conversando com o povo, isso aqui, Jeroboão falando, olha, eu estou falando com o povo aqui, e o que você acha de você diminuir um pouco os impostos, né? Quando Jeroboão aqui, ele começa essa empreitada de falar, um profeta chamado Aías, ele tinha profetizado sobre esse moço chamado Jeroboão, dizendo assim, olha, Deus vai abençoar, Deus vai te dar uma promessa, Deus vai colocar você na frente de uma liderança, você vai liderar as tribos de Israel, né? Então ele tinha uma promessa. Então ele começou então a se movimentar, a falar assim, olha, se você abaixasse seria legal, o povo ficaria mais feliz, o povo ficaria unido junto com você. Aí, esse camarada aqui, o filho de Salomão, ele então vai se consultar com os mais velhos. E os mais velhos, guarda isso aqui que eu vou falar, os mais velhos lá do palácio falaram assim, puxa, seria uma boa você começando agora o teu reinado, você cedendo algumas coisas. Significa que o povo vai ficar feliz, o povo vai gostar das suas, né? Você já imaginou? Se assume um presidente da república e o presidente da república fala assim, olha que coisa legal, vamos diminuir os impostos, vamos melhorar para que, né? Foi assim que o presidente dos Estados Unidos, ele ganhou fama. Às vezes você vê aquele homem lá, as pessoas falando assim, nossa, como é que pode ser? Ele mudou a história dos Estados Unidos. Por quê? Ele abaixou os impostos e aumentou a produção. Ele cortou muitas vezes de carros importados entrarem lá e falou assim, eu quero que vocês usem carros daqui. Então o que acontece? O americano começou a produzir mais carros, o americano começou a comprar mais carros porque o imposto abaixou. Então eles começaram o quê? A crescer, os Estados Unidos começou a crescer, a prosperar, a ter dinheiro. Então a gente vê que o Brasil tem tudo, mas os impostos aqui no Brasil é muito caro, é muito difícil. Você vai comprar um carro, quanto você tem que pagar de imposto? Você vai comprar uma roupa, quanto você tem que pagar de imposto? É muito imposto, é muita coisa. Então, qual a ideia foi de Jeroboão? Se você abaixar um pouquinho, o povo já vai dar uma amenizada, vai ficar legal, né? E ele foi se consultar com os mais velhos. Os mais velhos falaram assim, olha, uma ideia boa. Mas aí, olha só, Roboão foi conversar com seus amigos, com pessoas erradas, os mais jovens. Os mais jovens falaram, não, você vai ceder, você já vai começar cedendo, aí a turma vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais. Não, seja firme, dobre os impostos, seja mais firme ainda. E aí, sabe o que eu aprendo aqui? Que às vezes a gente vai se aconselhar com pessoas erradas. Quantas vezes a gente vai se aconselhar com pessoas erradas? Quantas vezes a gente não escuta o pai, não escuta a mãe falando, filha, não é agora, não faz isso agora. Não, porque o meu amigo lá, que eu estudei com ele, ele falou que dá certo isso daí. Não, eu vou fazer. Não interessa. Às vezes a pessoa vem falar, conversar com a gente, com o pastor, o que o senhor acha? Olha, o pastor falou só coisa errada para mim, porque eu não vou tomar, não vou acreditar nisso que o pastor falou, porque a pessoa já vai querendo aquela situação. Às vezes a gente quer com os olhos, irmãos, nem sempre com os olhos é a boa escolha. Então a gente tem que aprender a ouvir os mais velhos, aquele que tem uma experiência, né? Você vai comprar um carro, vai se aconselhar com um velho, com uma pessoa que conhece, com uma pessoa que
já foi, já teve uma história. Você vai falar com um jovem, já vai falar, não, esse carro é da hora, cara, nossa, isso aí. E aí você acaba o quê? Se ferrando, você escuta pessoas erradas, tá? A gente tem que se... E aí o que aconteceu? Roboão começou a falar, não, eu vou buscar guerra, eu vou buscar, não, eu vou contra essa pessoa. E aí o que aconteceu? Roboão falou assim, ah, você quer se levantar contra mim? Roboão começou a querer matar Jeroboão. Jeroboão, então, o que ele fez? Ele fugiu para o Egito, para não ser morto. Aí ficou lá no Egito morto. E sabe o que eu aprendo com... Vamos ler aqui, ó. Vamos ler esse texto aqui, ó. Depois a gente volta no texto que eu ia ler. 1 Reis 11, 38. Está pertinho aí. 1 Reis 11, 38. 11, 38. Diz assim, ó. A promessa de Deus para Jeroboão. 11, 38. Se você fizer tudo o que eu ordenar, e andar os meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo os meus decretos e os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto ao que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito para ser rei em Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Então, meu querido, Deus havia dado o quê? Uma promessa para ele. Ele recebeu, Deus falou assim, aguenta a mão, você está servindo Salomão. Quando Salomão percebe que esse homem Jeroboão, que era o seu servo, estava planejando alguma coisa, sabia que ele tinha uma promessa, tenta matar. Ele foge do Egito. Quando Salomão morre, ele volta e começa o quê? A liderar o povo, para que o povo pudesse exigir alguma coisa. Aí o que acontece? Roboão aqui não aceita. Ele aproveitou daquela situação de rebeldia do povo, que o povo também falou, não vamos aceitar. O que aconteceu? O reino foi dividido. Aí ficou Reino Norte, ficou com Jeroboão, e Reino Sul ficou com Roboão. Então o reino das 12 tribos de Israel, 2 tribos ficou com Roboão. E aqui as 10 tribos ficaram com Jeroboão. E aí começa um grande dilema na vida desse. Esse aqui é muito importante. Por isso que eu vou ler aquele texto que eu falei para vocês lá. Ó, aqui em 2 Reis, 1 Reis 16, versículo 15, diz assim, ó. No 27º reinado de Asa, olha, para quem nunca leu a Bíblia, vai ler isso aqui, você fala assim, ai, que é onde eu me enterrei aqui, né? Ó, no 27º ano do reinado do rei Asa, de Judá, Zirim reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia, em Gibeá. Quando os acampados souberam que Zirim havia conspirado contra o rei, tinha assassinado no mesmo dia, e ali acamparam, proclamando Orim, o comandante do exército do rei de Israel. Olha só. Pastor, o senhor leu aí, nossa, que leitura bonita, maravilhosa. Ai, glória a Deus, né? Mas não entendi bolufas nenhuma. Sabe por quê? Porque a gente não entende essa parte aqui. Em 1 Reis e 2 Reis, toda vez que você for ler, eles começam contando assim, porque o rei tal, que estava em Judá, reinava tal, e o rei de Israel estava lá. Aí você fala, mas ele estava em Judá e em Israel. Né? Agora você vai entender, porque toda vez que eles começam a contar uma história, ou uma hora estão falando do rei de Judá, Reino Sul, outra, e ao mesmo tempo eles estão contando quem é o rei de Israel. Então, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, são as histórias dos reis de Israel. Então, quando a pessoa chega nesses textos, nesses livros aqui, a pessoa fica biruta. Por quê? Ao mesmo tempo que tinha um rei em Judá, tinha um outro rei reinando em Israel. E agora eles têm 2 reis. O povo tem 2 reis, né? Significa
Agora, para você entender, 10 tribos em Israel, 2 tribos no Reino Sul. Guardou isso aí? 2 tribos. Pense assim, ó, para você guardar bem, ó. Eu guardo assim, ó. Igual a gente aqui. O que fica no Rio Grande do Sul? Né? Rio Grande, o que fica lá no lado sul aqui do Brasil, né? Rio Grande do Sul, fica lá Paraná, aquele lado lá, né? Curitiba, Florianópolis, igual está nosso irmão lá em Florianópolis. Quando melhorar, nós vamos lá fazer missões lá em Florianópolis, né? Então, lembre bem. Então, o Reino Sul, para você decorar, ficou com 2 tribos. E o Nordeste, o Norte lá, Nordeste, Pernambuco, igual aqui para você entender no Brasil, ficou com 10 tribos. Então, pense que o Brasil, se fosse no Brasil, o Brasil dividido, ficou dividido em 2, Reino Sul e o Reino Norte. E aí o que acontece? Tinha profeta no Reino Norte, tinha profeta no Reino Sul. Tinha rei no Reino Sul e tinha rei no Reino Norte. Olha que confusão, já que salada de fruta que eu estou fazendo, mas você vai entender. Então pense bem, das 12 tribos de Israel, 2 ficaram do sul e 10 ficaram do norte. Aqui no sul tinha sempre um profeta atuando e um rei. Aqui no norte sempre tinha um profeta e um rei. Então, quando você começa a estudar primeira rei, segunda rei, você vai ver assim, porque o profeta Elias estava em Israel, porque o profeta fulano de tal estava em Judá. E aí sempre ele vai falando Israel, Samaria, tá? Então, o reino norte ficou em Siquém, que depois se transformou em Samaria. Tá? Então, toda vez que você lê que havia um rei, ele vai começar a ler, ele vai sempre começar assim, ó. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, ó. Aqui, o Reino Sul estava reinando o Ebinho, lá da nossa igreja, o Ebinho. Era o rei Ebinho. E quem era o profeta era a Gilene. E aqui no Reino Norte, onde tem as 10 tribos, estava quem? Charlinho reinando. E quem era a profetisa era a Graça, só para você entender. Então, eles começam, quando você for ler agora a primeira Reis e segunda Reis, primeira crônica, segunda crônica, você vai ver. Eles vão sempre falar assim, porque no ano tal, estava reinando no Reino Norte Charlinho, e tinha o profeta, a profetisa Grazi. E também na mesma data estava Ebinho reinando no Reino Sul e tinha um profeta chamado Gilene. Então agora quando você lê, eles sempre vão falar Judá, Israel. Judá, Israel. Tá? Porque o profeta fulano de tal estava em Judá. O rei fulano de tal estava em Judá. O rei fulano de tal estava em Israel. O profeta estava lá em Israel. Então guarde bem, tá? E até os dias de hoje, eles brigam por causa disso, irmãos. Até os dias de hoje, há muita briga por causa de terra, porque eles acham assim que... E aí o que aconteceu? Quando Jeroboão dividiu, qual que era o lugar? Qual que era a igreja das 12 tribos? Jerusalém. Guarde bem, Jerusalém era o lugar onde eles iam ofertar, onde eles iam na Páscoa, onde eles iam... levar suas ofertas. Aí Jeroboão falou, não, eles vão lá, eles vão acabar ficando. Então não. Aí em Samaria eles constroem um templo, aqui em Siquém eles constroem um templo. E daí Jeroboão, olha só, irmãos, ele não deu ouvido à promessa. Deus havia dado uma promessa para ele que ele ia reinar. Mas o que acontece? Ele pega lá um bezerro de ouro e põe no templo aqui falando assim, ó, esquece esse negócio de Deus. Vocês vão adorar aqui agora. E então as 10 tribos aqui começam a adorar bezerro de ouro, começam a se corromper, começam a deixar, porque ele não queria que o povo fosse lá em Jerusalém, para não perder aquilo ali. Então, às vezes, irmãos, é isso que às vezes eu falo, ó, parando aqui um pouquinho, às vezes a gente assim, ó, a gente está na igreja, a gente fala assim, ah, mas eu canto melhor do que fulano. Ah, porque eu dou aula melhor do que ciclano, porque eu prego mais do que... A gente começa numa igreja, em vez de a gente fazer a obra do Senhor, aquilo que Deus prometeu para cada um de nós, fazer a obra, ganhar almas, a gente fica brigando entre nós mesmo. É por isso que a igreja não cresce, fica um guerreando contra... Ah, se fulano for pregar, eu não vou no culto hoje. Se ciclano for dar aula, eu não vou hoje. Se ciclano for fazer tal coisa, não. Porque eu tenho que ser melhor.
Aí o pastor chamou fulano para pregar, não chamou eu. Aí fica aquela guerra, aquela guerra, aquela guerra. E aí, irmãos, como eu disse, o ano passado nós recebemos na igreja aproximadamente 150 pessoas pela primeira vez. E dessas 150 pessoas, vamos dizer que ficou uma, duas, que voltou. É muita perda, irmãos. Nós perdemos para quem? Para nós mesmos. A gente começou a adorar o quê? Bezerro de ouro aqui. Adorando a gente. O principal é, aí se eu cantar e se eu pregar, o culto vai ser uma bênção. Né? Se eu der aula, nossa, vai ser a aula, o espetáculo. E na verdade não é isso, irmãos. Deus está perdendo. Nós começamos a colocar bezerros de ouro no lugar de Deus. É Deus que recebe toda a honra, toda a glória. Então, quando você for ler agora 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Crônica e 2 Crônica, eles vão repetir algumas coisas do 1 Reis e 2 Reis, sabe? Porque tanto a 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônica, eles vão falar sobre os reis que reinaram nos dois lados aqui. Foram muitos reis. Eu vou ter uma aula que eu vou falar de todos os reis daqui para frente. Então eu quero que você grave muito bem isso aqui. Porque daqui para frente eu vou usar muito disso aqui. Reino Norte e Reino Sul. Uma hora eu vou falar do Reino Norte, outra hora eu vou falar do Reino Sul. Depois você vai ver lá que Deus permite que a Babilônia venha, destrua tudo. Aí vai lá, destrói Jerusalém. Por que eles destruíram Jerusalém? E você vai entender um texto aqui, ó. Vou finalizar com esse texto aqui. Olha só. Quando eles começaram a fazer aqui, lembra que eles dividiram aqui? O que acontecia? O judeu não gostava dos samaritanos. Você entendeu aqui? Que chega um momento lá que Jesus encontra uma samaritana, ela fala assim para Jesus: mas o judeu não fala com o samaritano. Desde esse momento aqui, ó, eles não podiam. Vamos ver aqui a conversa de Jesus com a samaritana? Para a gente terminar a nossa aula, Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 19. É um texto muito conhecido. Talvez você sempre leu isso aqui e nunca parou, mas depois dessa aula você falou: caramba, né? Como diz os jovens, caraca, né? Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 19. Olha o que ela diz aqui para Jesus. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem o quê? Que Jerusalém é o lugar de adoração. Né? Eles adoravam onde Jesus estava. Jesus estava numa terra de Samaria. E ela fala assim: nossos antepassados adoravam aqui, desse lugar. Mas sempre os judeus falaram que o lugar de adorar deve ser em Jerusalém. Vamos ver o que Jesus responde? Que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Lembra do bezerro de ouro que ele tinha aqui? Que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, vem daqui de Judá. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu o que estou falando com você. Amém? Em outras palavras, sabe o que Jesus falou aqui? Jesus não ficou em cima do muro. Jesus falou assim: realmente, a salvação vem do povo judeu. Realmente, o lugar de adoração é em Jerusalém. Mas nem aqui e nem lá é o verdadeiro lugar de adorar. O Senhor procura aqueles verdadeiros adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Amém, meu querido? Que possamos entender algumas coisas aqui. Cuidado, não se aconselhe com pessoas erradas. Segunda coisa, não fique buscando guerra, né? Vamos aqui, Jeroboão, ele tinha uma promessa, não precisava ele ter agido dessa maneira, colocado o bezerro de ouro aqui.
forçado o povo a adorar. Ele fugiu para o Egito. Quantas vezes a gente foge do chamado de Deus para a nossa vida? Ele aproveitou um povo rebelde. Nunca aproveite uma situação na sua igreja para você levar vantagem. É agora, eu vou levantar toda essa turma aqui contra o pastor, né? Vamos derrubar esse pastor. Eu já vi muita gente derrubando pastores. Eu já vi muita gente se rebelando, muita gente indo na onda do povo, né? Porque aqui ele tinha a favor dele 10 tribos. E sabe por que eles começaram essa briga aqui? Por causa de imposto, por causa de dinheiro, por causa de ganância. E às vezes a gente começa uma discussão na igreja por causa de posto, por causa de cargo, por causa de tocar, por causa de pregar. Por isso, meu querido, nada é mais importante do que ganhar uma alma. Nada é mais importante de você ganhar a sua salvação, de você ganhar a sua família. Então, meu querido, faça a obra do Senhor, realize as obras do Senhor e você vai ver que, olhar para trás, você vai ver que você fez boas escolhas. Amém? E até quinta-feira, e quinta-feira a gente possa aí falar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Uma ótima tarde a vocês. Eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, oramos por cada pessoa que aqui entrou, Senhor. Vejo aqui, Deus, eu oro, Deus, pelas pessoas que adentraram aqui, a Igneia. Deus, eu oro aqui por pessoas, ó Deus, vou orar aqui pela vida do Alex, Priscila, Roseli, Senhor Jesus, Charlinha Grazi, Miriam, Senhor Jesus, Antônia, Senhor, pela vida da Rita, da Gilene, Senhor Jesus. Eu oro aqui, Deus, pela vida da Silvia Moraes, que entrou aqui também, pela Celeste, pela Renata, Deus. Entra com providência na casa da Renata, Deus, o Mário está muito doente, Senhor. Eu quero, Deus, essa semana visitar, eu quero fazer uma oração por ele, eu intercedo nesse momento aqui, Deus, para que haja libertação, vida do Reinaldo, Senhor, da irmã Helena, Senhor, toca na vida do Mário, Senhor, do Diego Araújo, que entrou aqui, do Rubens, Senhor Jesus. Abençoa, Deus, a Edneia, a Patrícia, Senhor. Cuida, Deus, desta casa, desta família. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos, Senhor. Eu abençoo, Deus, a vida da Érica, que nos ajudou. Que o Senhor nos fortaleça. Que a mão do Senhor esteja, Deus, com a vida de cada um deles. Obrigado por essa aula. Que todos possam ter crescido, Senhor. E eu agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.